Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa reflexão, ao nosso encontro. Agradeço a você por estar sintonizado conosco. Semana passada eu fiquei devendo para você uma resposta sobre, eu estava falando sobre fé e que depois eu passaria aonde está mais especificamente falando sobre fé, em Hebreus 11. Hebreus 11, de 1 e seguintes, né? Aí você vai ver, é importante, é uma informação muito importante sobre fé em Deus. Mas hoje eu queria passar para você, eu vi o Salmo 102 esses dias, na Bíblia Ave Maria. Eu li o Salmo 102 e é uma leitura tão importante para a nossa vida. E eu queria partilhar isso com você, pedir para você ler o Salmo inteirinho, Salmo 102, nos ajuda muito. E semana passada eu falando sobre crença, fé, crendice, você lembra disso, né? Falei sobre crendice. E crendice é aquela coisa onde a pessoa crê em qualquer coisa. Na hora do apuro, busca qualquer coisa, desde que ele acha que essa qualquer coisa vai curá-lo, vai sarar, vai resolver o problema, enfim. São recursos que muitas pessoas buscam porque ainda não têm conhecimento da plena verdade, né, que é Jesus Cristo. E eu também, porque quando eu estou falando para você, é pedindo, porque você é meu parceiro ou parceira de reflexão, pedir para a gente passar para as pessoas que a gente precisa passar essa informação sobre todos esses assuntos que eu abordo aqui de vez em quando. Por exemplo, sobre ídolos, sobre feitiçaria, essas coisas. Tem gente que crê nisso. Fazer o quê, né? Às vezes ninguém informou, ninguém orientou e a pessoa busca porque vê outros falarem que isso aí vai resolver os problemas da vida, a vida enrolada às vezes que muita gente vive, e às vezes vai buscar mesmo, sendo que nós temos um Deus que é um Deus que nos acompanha, que nos orienta todos os dias, para essa vida, para outra vida, enfim. Mas fazer o quê quando as pessoas ainda não têm essa ciência dessas coisas? Então, sobre feitiçaria, sobre idolatria, sobre essas coisas, sabe onde que nós vamos achar uma orientação boa? No livro do Levítico, lá no Antigo Testamento. Livro do Levítico, capítulo 19, versículos 31 e seguintes, né? E também vai completar a orientação no capítulo 20, portanto, capítulo 19 e capítulo 20, versículos 6 e seguintes. Vai nos dar uma boa orientação para a gente passar para muita gente que a gente sabe que acredita nessas coisas e não toma conhecimento se isso é bom, se isso não é bom. E a palavra de Deus vai nos explicar o que é que de fato é importante para nós. Eu não critico essas pessoas, porque de momento não há um interesse de explicar ou de pedir explicação sobre estas coisas que são muito sérias na nossa vida. Então eu passo para você, para a gente ir passando e divulgando e orientando, isso é muito importante. Isso precisa ser muito bem divulgado, para não haver essas misturadas de crendice com fé, com seitas, com religião, entendeu? Isso é muito comum a gente perceber, a gente vê desde o início da nossa origem, né? Isso é muito comum. Então, quando a pessoa explica, né, com muita segurança estas coisas, é preciso que seja passado com muita segurança, para as pessoas saberem onde é que eu vou buscar o meu médico, o meu remédio. Às vezes faz disso um amuleto, né, dessas coisas,
em vez de procurar o seu médico, que é Jesus Cristo é o nosso médico, né? Nosso médico da alma, né? O nosso médico que está lá às 24 horas do dia, pronto para nos orientar, nos atender, nos socorrer, e por isso ele não cobra nada, né? Não cobra nada. Então, mas isso precisa ser falado com cuidado, com atenção, né? Para que as pessoas entendam, conheçam melhor quem é, de fato, quem nos pode orientar. Não é isso? Então, é muito bom. Todo mundo já ouviu falar que Deus é bom. Deus é bom. Agora, esse Deus, às vezes, vira deuses, né? Aí é onde entram os ídolos. Deuses com D minúsculo são os ídolos, né? Mas nós buscamos o Deus verdadeiro. Meu Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, que me salva agora, mais tarde, amanhã, depois que eu não estiver mais aqui, Ele está me salvando, Ele veio para salvar. Então Ele é perdoador, Ele nos salva pelo perdão. Perdão, né? O perdão de Deus, Ele nos justifica, como Abraão foi justificado pela fé. E ele foi perdoado por Deus. Justificar, perdoar, significa a mesma coisa. Então nós vamos caminhando aqui. Em primeiro lugar, nós não somos salvos. Nós não somos salvos pelas obras. O que eu vou ler depois aqui vai falar muito sobre isso. Não somos salvos pelas obras, pela nossa própria força. Não somos mesmo. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, né? Pela fé em Jesus Cristo, que Ele nos transforma. Por isso que Ele nos converte. O perdão de Jesus Cristo, Ele vai nos transformar, vai nos converter. Não é isso que acontece? Então daí, depois desse perdão, dessa justificação, dessa conversão, aí nós vamos poder praticar boas obras. Agora, às vezes tem gente que quer começar pelo fim. Como é que eu posso praticar boas obras se eu não tenho conhecimento da verdade, se eu não estou convertido, se eu quero resolver com a minha própria força, aí eu não tenho condição de fazer boa obra nenhuma. É por isso que Ele, primeiro, nos justifica, nos perdoa, nos salva, e salvos nós somos capazes de realizar boas obras, de praticar boas obras. Então aí sim, né? Aí sim. Não podemos ficar na total dependência de pessoas para a gente se inteirar dessas coisas. Não precisamos ficar. Então, é preciso que a gente aprenda a carregar a nossa própria lamparina. Não é isso? Todos nós precisamos de luz. Nós carregamos a nossa própria lamparina. É lógico que ninguém pode dizer, eu não preciso de ajuda. Precisamos, todos precisamos de ajuda. Mas não ficar nessa de dizer assim, se aquele me mandar eu jogar no poço, eu vou me jogar, pensando que lá é bom. Então é esse o problema, é essa a preguiça de falar, de explicar, de esclarecer que muitas pessoas têm, e leva àquela crendice, leva à ignorância, leva a pessoa a outros deuses estranhos, falsos deuses, por causa dessa falta de orientação. Isso não existe, praticamente não existe, no modo geral. Então é isso que a gente precisa, ter esse cuidado. Todos nós precisamos ter acesso, e ele é acessível ao Espírito Santo. O Espírito Santo é luz que nos ilumina. Então, você
invoca Ele e Ele vem em auxílio. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Então é o Espírito Santo que nos orienta, que nos conduz. Nós não precisamos de deuses estranhos, nós precisamos dessa luz que é real e verdadeira. Agora, Jesus operava e continua operando milagres e curas pela nossa fé, pela nossa consciência do que nós sabemos. E esse Jesus de quem nós falamos sempre, eu gosto de falar nisso, porque os evangelhos falam quase tudo, é isso, é a ação de Jesus Cristo pela nossa fé, né? Então, uma vez eu questionei alguém, então eu perguntei assim para ele: você não crê que esses milagres, essas curas que Jesus Cristo fazia, toda essa ação de Jesus, a missão de Jesus, você não crê que isso está no Evangelho? Você não crê no que está escrito no Evangelho? E a pessoa falou: não creio nessas coisas. Então não crê na palavra de Deus. E há muita gente que não crê mesmo. Muitos não leem a palavra de Deus. E quando leem, acha que isso é uma coisa que foi escrita, mas não toma para si, não toma posse. E acaba ficando, parece que a Bíblia é mentirosa, o Evangelho é mentiroso, porque a gente não procurou. Muita gente não procura, você sabe disso. Muita gente não procura a palavra de Deus. Ele vai acreditar ou não acreditar, mas vai se guiando por uma informação que recebeu de alguém. Essa, infelizmente, é a verdade, né? Então, aqui, o que mais que eu queria falar para você? Às vezes, essas pessoas que não acreditam no Deus vivo, que está operando milagre em nossas vidas, é porque eles sabem que é um Deus morto que ele está adorando, que ele está venerando, glorificando, não é? É um Deus morto, porque ele não lembra que houve a ressurreição e que só uma vez no ano a gente fala no sábado de aleluia, a gente fala que Jesus ressuscitou. Então, são essas coisas que às vezes confundem a nossa mente. Então, Deus não é um Deus de mentira. Deus é um Deus verdadeiro. Então, os evangelhos não mentem. Então, quando você falamos de Deus, falamos da verdade e não da mentira. Então, nós vamos ver aqui um pequeno texto que está na carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 1 a 5. Só para a gente ter uma confirmação de alguma coisa que nós falamos aqui. Romanos 5, de 1 a 5. Onde é que estamos aqui, meu Deus do céu? Romanos 5, de 1 a 5, está dizendo assim para nós: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência, a paciência prova a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então, aqui é importante esse tema, porque vai nos falar que nós temos paz pela nossa fé. Nossa fé é tudo na nossa vida. No capítulo 3, no capítulo 4, por exemplo, no capítulo 3, versículo 21, diz assim para nós: mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Deus, para salvar a todos, privou todos da glória, privou da glória. Todos foram julgados, condenados, para que na hora do perdão ele julgasse e perdoasse a todos. Então aqui também dá essa noção. Portanto, Romanos 3, 4 e 5 vai falar muito sobre esse tema que a gente está falando aqui hoje. Então, porque no tempo da paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim digo eu, ele manifestou a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aqueles que têm fé em Jesus. Onde está o motivo da nossa glória? Foi eliminado? Por qual lei? Pelas obras? Pela das obras? Não, pela fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a observância da lei. O Deus é só dos judeus? Não. É também dos pagãos? Sim. Ele o é também dos pagãos, porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Porque Jesus Cristo veio para aperfeiçoar a lei. Então, antes era só pela lei, mas Jesus Cristo trouxe o perdão pela nossa fé. Quem crer nele será salvo. Então, é essas coisas que eu queria, por hoje, apresentar para a gente comentar, meditar e passar para outras pessoas também. Então, nós fomos justificados, perdoados pela fé. Essa é a mensagem que fica para nós. E a salvação é gratuita. Deus não vende, não troca favores. E a condição para o acesso à graça é a nossa fé. Crê e será salvos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, por hoje, acho que você viu que eu estou meio apressadinho, que hoje estou cheio até aqui de tantos trabalhos, tantas coisas que surgiram. Mas, semana que vem a gente comenta com mais calma, com mais paciência e vai partilhar melhor com você. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.